Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia. Privilégio nós estarmos aqui, irmãos. E esse momento é tão importante, nesse tempo que nós estamos vivendo, é necessário nós fazermos essa junção de homens e trabalharmos alguns temas que são específicos para homens, para nos fortalecermos, para estarmos mais juntos em comunhão e vencermos diante desse mundo que tem atacado os homens, tem bombardeado os homens. E nós temos visto que esses ataques, eles são crescentes, para desanimar, para inferiorizar os homens, diminuir os homens, e os homens, muitos deles estão ficando mais acuados, estão ficando sem perspectivas, e nós sabemos que é uma estratégia maligna por detrás de tudo isso. Nós precisamos trabalhar para vencer essas ações malignas na presença do Senhor Jesus. E por isso nós estamos aqui nesse terceiro Congresso Heróis da Fé, e eu louvo a Deus, porque nós podemos estar aqui, os Heróis da Fé, toda a equipe aí que tem trabalhado, pastor Gladys que nos atende agora, aqui na Ipubiarapuã, com esse trabalho nesse dia. Deus abençoe em nome de Jesus, e vamos nessa força, amém? Glória a Deus, graças a Deus. Então eu convido os irmãos a uma leitura aqui já na palavra do Senhor Jesus, para nós darmos início a essa primeira etapa agora na manhã. 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Vamos ler o versículo 13 e o 14. Vou usar a versão King James, Paulo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, em Tua presença, meu Pai, estamos reunidos aqui nesse terceiro Congresso dos Heróis da Fé. Senhor, sem esse momento na nossa vida, Pai, alguma coisa ficaria muito vazia, Senhor Jesus. Porque nós precisamos ouvir a Tua voz, se alimentar do Senhor, da Tua palavra. Precisamos do Teu Espírito fluindo dentro de nós. Precisamos que a Tua presença reine sobre as nossas vidas. E o Senhor, meu Deus, fale conosco de uma forma poderosa, de uma forma transformadora, Senhor Deus. Tende misericórdia de nós neste lugar. Tende compaixão de cada um que aqui está, daqueles que irão chegar, meu Deus. Abençoa os trabalhos, Senhor Jesus. Fala aos nossos corações. Usa, Deus, cada um dos nossos irmãos, cada preletor. Que o Senhor, meu Deus, possa assim agir, meu Pai, no mais íntimo, no mais profundo do nosso coração, meu Deus. Para que venhamos sair daqui diferentes, meu Pai. Para que venhamos sair daqui fortalecidos, convictos, meu Deus, da Tua presença, do Teu chamado sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode tomar assento. E fique à vontade, bem atento ao que o Senhor quer falar aos nossos corações. Quero agradecer também aos vencedores pentecostais que estão aí em peso conosco. Deus abençoe toda a equipe, amém. Continue nessa força, é bom ver os adolescentes, os jovens. Foi aberto aí para a idade de 15 anos acima. E nós ficamos felizes com a presença de vocês, porque eu creio que o que vai ser ensinado nesse dia vai repercutir na vida de vocês, vai fortalecer vocês nesse aspecto, amém, de ser homem de verdade. Então o tema desse congresso, forjados em amor. E aí eu quero deixar um subtema dentro dessa temática do congresso, amém, o chamado de Deus aos homens deste tempo. Deste tempo. E por que deste tempo? Porque observa só, o tempo que nós estamos vivendo, ele tem algumas características
diferente, socialmente, ideologicamente, muitas coisas estão acontecendo e nós, como temos falado, tem atingido os homens. Muitas ideologias que estão sendo postas, muitas coisas que estão tentando infiltrar no coração, até mesmo da igreja, mas dos homens também. E quando nós lemos esse texto, em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo, ele está orientando a igreja já no final dessa carta, dizendo, olha, vigiai. Em outra versão diz, olha, permanecei firmes na fé, portai-vos de forma varonil, sede fortes. E ao final ele diz, olha, contudo, vírgula, fazei tudo com amor. Eu creio que Deus está nos dando o privilégio nessa manhã de estar forjando cada um de nós. E quando nós falamos de forja, nós vamos ter que mergulhar agora na oficina de Deus. E quando nós falamos dessa oficina onde se forja os homens de verdade, nós vamos ver que essa oficina, ela tem várias ferramentas. E cada ferramenta dentro dessa oficina de Deus, ela tem uma razão de ser, um motivo de existir. E ela quer trabalhar em nós. Porque quando nós falamos de forja, nós falamos de trabalhar com os metais. E o metal por si só, ele é rígido. O metal por si só, ele não é maleável. E por isso que ele precisa da forja. E por isso que ele precisa de outras ferramentas na oficina, para ir modelando aquela rigidez do metal, aquela dureza do metal. Isso se diz muito respeito a cada um de nós, homens. Nós somos esses metais nessa manhã. E a partir desse dia, eu creio que muitas dessas ferramentas que serão faladas já do início agora, que é só a introdução daquilo que eu sei que Deus vai continuar falando nesse dia, essas ferramentas vão ser extremamente úteis para nos fazer melhores como homens, como pessoas, como pais, aos jovens que estão aqui, ao seu futuro, a sua futura família. Tudo isso vai impactar diretamente no que vai ser aprendido aqui nessa manhã. Então, antes de nós sermos úteis, como um ferro, ele precisa ser trabalhado para ser criado ali, nesse ferro, o que ele precisa ser realmente feito, seja uma espada, seja uma peça de algum equipamento. Antes de forjar esse ferro, antes de dar realmente uma moldura a esse ferro, ele vai sendo trabalhado ali. Então, observa comigo, que nós vamos agora para essa oficina aqui dos forjados em amor. Nessa oficina nós temos aqui 10 ferramentas. Talvez alguns dos irmãos aqui já utilizaram alguma delas. A primeira dela é a forja. É na forja onde o metal vai ficar ali naquele fogo. O segundo é a tenaz. Ou seja, você vai conseguir pegar aquele metal que está lá no fogo e você vai trazer ele para fora daquele fogo. Depois vem a bigorna. A bigorna é a estrutura de ferro maciço. Ela é bem cara, tem que ser ferro maciço. A bigorna é aquela estrutura ali que dá firmeza para vir o ferro que está sendo aquecido e bater naquele ferro para que ele possa criar o modelo ali que se deseja. Depois o martelo, que é um dos instrumentos que vai ser bem utilizado hoje, amém? Martelada. Depois a talhadeira, que é para tirar realmente aquilo que não precisa mais. Então tira, corta. O pulsão, ele serve para deixar algumas marcas na ferragem. É para isso que serve o pulsão. Então ele marca. Esse bloco de estampagem é realmente para moldar, seja para moldar um parafuso, uma rosca, fazer talvez aqui uma peça específica, precisa do molde através dele. O torno de bancada, né, que você vai realmente ali segurar aquela peça, vai travar ela para você fazer o que deseja fazer. As limas, que é para você tirar as arestas ali daquilo que não está perfeito, você vai organizar. E o tanque de têmpera,
que serve é a água ou algum líquido, né? Que ele vai fazer um processo químico ali. Você pega aquele metal ali que está bem quente, aí você já criou o modelo dele, você vai lá e coloca dentro desse líquido, e ali ele vai estabilizar, vai equilibrar e vai ficar ali conforme você queria. Então nessa manhã nós vamos trabalhar esses 10 instrumentos aqui, essas 10 ferramentas aqui. Quem já utilizou alguma delas aqui, levanta a mão. A maior parte de nós já utilizamos ferramentas, alguma dessas daqui, né? Então nós vamos estar falando sobre essas ferramentas da perspectiva da palavra de Deus em relação a nós, amém? E eu sei que a partir das próximas mensagens, tudo isso aqui também vai servir para nós, tá? Então nós vamos lá, segundo a palavra de Deus, seguir agora dentro dessa oficina. Então imagine você agora dentro dessa oficina, amém? Você agora é esse metal, e quem vai trabalhar em nós agora é Deus, amém? É Deus que vai trabalhar em nós, aleluia. E por isso nós precisamos agora entender o que Deus vai fazer conosco a partir desse dia. A palavra de Deus, irmãos, aqui em Provérbios capítulo 17, o versículo 3, nos traz um ensinamento da seguinte maneira. Olha, o crisol não está ali, mas o crisol é aquele que coloca o metal dentro, e é como se fosse uma vasilhinha e esquenta até derreter, e é muito utilizado o quê? Para a prata e o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então o crisol, você coloca lá a prata, você coloca o ouro, ele derrete ali, ele fica derretido e vai tirar as impurezas ali. E eu creio, irmãos, que nessa manhã Deus, ele precisa derreter algumas coisas em nós, mas Deus precisa derreter algumas coisas em nós, Alex, para tirar as impurezas, tirar aquilo que realmente não agrada a Ele, porque Deus, irmãos, está realmente procurando homens que sejam maleáveis na presença dEle, homens que sejam aqueles que diante da presença deles tomam uma nova forma, uma nova direção, aleluia, glória a Deus por isso. E quando nós vamos observar na palavra de Deus, nós podemos ver, irmãos, que Deus, ele quer trabalhar na nossa vida de uma forma muito especial. Por isso Paulo, irmãos, ele diz na palavra de Deus, irmãos, dizendo assim, olha, que devemos ser fortes, e a Bíblia diz, mas contudo faça com amor. Ou seja, nós precisamos realmente ter a força, mas nós precisamos também ter a sensibilidade de Deus na nossa vida, para nós andarmos na vontade dEle. Louvado seja Deus, porque a força que vem de Deus, irmãos, essa força, ela vai além da nossa brutalidade, ela vai além da nossa força física, porque a força de Deus, ela move, irmãos, no âmbito espiritual também. Situações que nós não conseguimos resolver, a presença de Deus em nós consegue resolver e sanar. Glória a Deus por isso. E é essa força da presença de Deus que deve governar a minha vida e a sua vida, porque quando essa força de Deus me governa, me leva para a direção certa, me leva para o caminho correto, me leva para ser um homem realmente de verdade. E hoje, irmãos, eu creio que Deus nos chama novamente, irmãos, para estarmos nessa oficina aqui, para sermos forjados do amor, e por isso Deus quer trabalhar conosco. E a primeira ferramenta que Deus quer trabalhar conosco é realmente aqui na forja, porque na forja, irmãos, é onde Deus vai tratar a nossa dureza, é onde Deus vai tratar a nossa resistência. Muitas vezes nós queremos ser duros, quantas vezes nós queremos ser rígidos, mas o fogo da forja vai trabalhar em nós, e nós vamos ser homens que realmente diante da presença de Deus vão ser moldáveis, vão entrar na forma de Deus, vão entrar realmente naquilo que Deus tem na nossa vida como plano. Quando a gente pega o ferro frio, não tem como você moldar ele. Quando se pega um homem que ele é frio espiritualmente, não se molda ele, ele é duro, ele é engessado. Mas quando vem a presença de Deus e começa a forjar, esquentar a nossa vida, aquele ferro que era frio, duro, rígido, ele começa a ser trabalhado por Deus.
mas ele precisa passar pelo fogo. E há momentos, irmãos, que Deus permite que venhamos atravessar na nossa vida para tirar a nossa dureza, para tirar a nossa rigidez, para tirar a nossa estupidez, e para nos mover, irmãos, dentro da vontade dEle. Aí vem as pressões, as circunstâncias difíceis que a gente passa, vem muitas vezes pela permissão de Deus, frustrações na nossa vida, vem aquela porta que não se abre mais, mas se fecha diante de nós, vem os problemas financeiros, começa a vir as crises na nossa vida, os conflitos dentro de casa, e começar a aparecer essas coisas na nossa vida. Mas por quê? Porque muitas vezes Deus quer usar exatamente isso para aquecer o nosso coração e mostrar assim: olha, você precisa estar no meu modelo, você precisa ser mais flexível, você precisa deixar de ser tão dura assim. E vai vindo as perdas, vai vindo os momentos difíceis, e Deus muitas vezes permite isso para que a nossa vida, irmão, se torne melhor. Nós homens que estamos aqui, por mais que sejamos durões, por mais que sejamos pessoas que realmente são rígidas em alguns aspectos, Deus tem a maneira dele trabalhar. É claro que isso não significa que toda dificuldade que nós estamos passando é exatamente isso que Deus está fazendo na nossa vida. Existem outras situações que realmente nós passamos, mas ainda não é a forja de Deus. Mas quando é a forja de Deus, nós vamos saber, nós vamos perceber, nós vamos sentir isso. Fala: Deus quer trabalhar comigo nisso aqui, Deus quer trabalhar na minha vida por causa disso aqui. Aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, na palavra de Deus, que Deus usa essas provas para revelar em nós, irmãos, algo que muitas vezes está escondido na nossa vida. Essas pressões, essas dificuldades, Deus permite em nós para revelar o estado do nosso coração, para revelar quem nós somos quando as provações vêm, as dificuldades surgem. É aqui nessa forja onde vai aparecer o orgulho, que muitas vezes nós queremos sustentar, para não aparentarmos que somos fracos na nossa vida espiritual. É aqui onde começa a surgir, diante das pressões, que nós somos pessoas muitas vezes impacientes, pessoas que se iram e acabam pecando, muitas vezes pessoas que são egoístas. É exatamente agora na forja que vai aparecer os defeitos, vai aparecer as falhas, aquelas feridas que desde o passado não foram tratadas, vai aparecer agora. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra algo que me chama muita atenção, em 1 Samuel capítulo 30, versículo 4. Observe esse texto. Samuel capítulo 30, versículo 4. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Versículo 6. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falaram em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, o seu Deus. Observe esse texto na palavra de Deus. Davi e seus soldados tinham saído para a guerra. Eles voltaram na cidade de Ziklag, onde estavam seus familiares. E quando chegaram lá em Ziklag, estava tudo destruído. Os seus familiares tinham sido sequestrados, suas esposas, seus filhos, suas filhas tinham sido levados pelo inimigo. E a Bíblia mostra, irmãos, que esses homens, eles estavam, irmãos, tão tristes, que a Bíblia diz que eles estavam exclamando de horror, brados de dor e prantos, e choraram até esgotarem as lágrimas. Eles choraram diante daquela situação.
A situação era difícil, você não podia dar um abraço na sua esposa mais, e não sabia se estava viva. Você não podia abraçar seus filhos, porque não sabia se eles estavam vivos. E eles tinham vindo de uma batalha. E aqui nós encontramos que Davi e aqueles homens, eles perderam quase tudo na vida deles. E eles choraram até não ter mais força. Mas como pode aqueles valentes estarem naquela condição? Chorando, que não tinha mais força. Como pode um valente estar assim? É onde nós precisamos observar como Deus trabalha na nossa vida. Existem situações que nós vamos chorar até não ter mais força. Às vezes não externamente, mas por dentro nós estamos chorando, nós estamos realmente se sentindo fracassados, nós perdemos tudo. Mas observa o texto, irmãos, que Davi, ele nunca, irmãos, esconde a dor que ele estava sentindo. A Bíblia nos mostra, irmãos, que mesmo diante daquela dor, ele, irmãos, está falando com Deus, ele está buscando socorro em Deus. Mas, irmãos, nós vemos que mesmo diante daquela dor, e mesmo ele não escondendo aquela dor, ele não permitiu, irmãos, que aquela dor governasse a sua vida. E aqui entra a grande questão: Deus nos forja através do fogo, e nós somos provados através das pressões e das lutas. Choramos muitas vezes nós estamos angustiados dentro de nós estamos muito mal dentro da nossa vida. Mas, irmãos, uma coisa é certa: eu não posso deixar que essa dor venha governar a minha vida e levar, irmãos, a minha vida a uma tragédia espiritual. E exatamente é onde muda toda a situação. Davi, a Bíblia nos fala, irmãos, que ele foi buscar o refúgio em Deus. E quando ele foi clamar a Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que ele se fortaleceu no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Graças te damos, Senhor Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas vezes as dores que nós sentimos está tentando governar a sua vida, e você já é aquele homem cabisbaixo, aquele homem que está vivendo triste, está vivendo angustiado, perdeu o prazer de viver, perdeu a vontade de crescer, perdeu a vontade de conquistar. Mas por quê? Porque você está sendo guiado pela sua dor. Você está sendo guiado pelas suas dores, e isso bloqueia a sua vida. Então o que a forja revela em nossas vidas? A forja muitas vezes vai revelar o nosso estado daqui de dentro, daquilo que nós estamos sofrendo. Vamos dar sequência por causa do nosso tempo. Mas a segunda ferramenta que nós podemos observar, Atenas. Atenas tem um papel fundamental também aqui. Atenas, ela vai segurar exatamente o ferro que está bem quente, e vai conduzir esse ferro da forja para outro local. Muitas vezes na nossa vida é exatamente isso que Deus faz conosco. Às vezes nós estamos lá na pressão, nós estamos lá na forja, nós estamos lá passando aquela luta, aquela provação, estamos ali recebendo toda aquela pressão, e vem Deus com a sua tenaz, pega-nos naquela forja, nos leva para outro lugar e fala: agora eu quero começar a trabalhar na sua vida. Eu permiti que você estivesse aqui diante dessa pressão, diante dessas dificuldades, mas agora eu quero trabalhar em você, porque agora você está mais maleável. Quantas vezes Deus vai ter que fazer isso para a gente poder dar ouvido à voz de Deus, porque nós se tornamos insensíveis ao Espírito de Deus pela maneira que nós andamos. E Deus usa isso para que nós sejamos mais maleáveis e venha ouvir a voz dEle, para saber realmente qual o caminho que nós precisamos seguir. Aleluia. E Deus, irmãos, por diversas vezes vai precisar nos retirar de determinados lugares da nossa vida, onde nós se encontramos, nos tirar de determinadas situações que às vezes não agradam a Ele, porque está destruindo a nossa vida. Porque se você deixar o metal lá na forja para sempre, ele vai derreter, ele vai se perder ali. E Deus quantas vezes vai nos tirar de situações, nos tirar de ambientes que não são saudáveis para nós, para nos mostrar que tem um caminho muito mais excelente na presença dEle. Aleluias. E isso é maravilhoso, porque Deus ainda tem misericórdia de nós. Quando nós olhamos o texto na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 39, versículo 12, nós temos a história de José.
E lá nós encontramos, irmãos, que a mulher de Potifar tentava seduzir aquele José. Mas a Bíblia mostra, irmãos, que ali José não ficou negociando com aquela mulher, falando: para de dar em cima de mim, para com isso. Ele não ficou negociando. O que a Bíblia nos diz? José fugiu. Eu creio que no coração dele veio a tenaz de Deus falar assim: olha, sai daí que eu estou te tirando agora dessa situação. Muitas vezes homens que aqui estão caindo na sedução dessas mulheres de Potifar, estão colocando a sua vida em risco e em jogo, e até mesmo a sua salvação. Existem situações na nossa vida que é necessário, irmãos, fugirmos, e uma delas, quando se diz respeito a essa área de moralidade sexual. Paulo, ele já advertia, falando lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, sobre isso. E ele diz: olha, fugir da imoralidade sexual. Se é algo que é impuro, se é algo que é contaminado, nós precisamos o quê? Fugir. É claro que existem batalhas na nossa vida que nós vencemos encarando a situação, mas essa parte de moralidade sexual não cabe nesse caso. Se alguém está querendo te seduzir, se alguém está querendo levar você para o caminho da perdição, você precisa fugir, porque existem situações, tentações, que nós só vencemos saindo para longe dela, e precisamos sair, porque senão isso vai nos derrubar. Infelizmente hoje nós carregamos no bolso, ou felizmente por um lado, mas infelizmente por outro, um aparelho de celular. O aparelho de celular está no nosso bolso, está na nossa mochila, está conosco, praticamente aí, boas horas do nosso dia. E aqui é uma porta com praticamente todo tipo de conteúdo. É uma porta em que está no nosso controle. Diante disso aqui, você pode ver imoralidades. Diante disso aqui, você pode ver sensualidade. Diante desse aparelho que você tem, você pode ter conversas escondidas. Você pode ter aí relacionamentos secretos, ocultados. Você pode abrir portas de fantasias e muitas coisas terríveis aqui. Mas me lembro daquela passagem de Jó, onde Jó ele coloca uma decisão no coração dele. E o texto em Jó, no capítulo 31, homens, nos diz no versículo 1 assim: fiz uma aliança com os meus olhos. Quando eu olho esse texto, me lembro sobre isso. Os nossos olhos é a candeia de todo o nosso corpo. De sorte, se os nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo vai padecer. Nós precisamos estar tomando cuidado, porque Deus quer nos tirar com a sua tenaz desses locais de perigo. Mas quantas vezes nós estamos querendo ficar nesses lugares de perigo, destruindo a nossa alma, destruindo a nossa vida. Mas nessa manhã talvez seja necessário você bloquear algumas coisas. Talvez nessa manhã seja necessário você cancelar algumas coisas. Talvez nessa manhã precise, irmãos, parar de seguir determinados perfis. Talvez nessa manhã você vai ter que apagar algumas coisas, sumir, fugir de outras, para que você não caia na cilada do inimigo, para que você não caia na perdição, para que você não saia do plano e do projeto de Deus. Mas para isso precisamos, irmãos, pedir a Deus: Deus, vem com a tua tenaz nessa manhã e me tira, Senhor Deus, dessa situação, me tira desse vício, me tira, Senhor Deus, desse problema. Tem que pedir ajuda. E o nosso Deus, que está nessa oficina, e nós estamos nessa oficina, nós estamos falando que nós estamos aqui para ser moldados por Ele. E Ele precisa muitas vezes usar a sua tenaz. Talvez existam algumas coisas na qual você deveria já ter fugido há muito tempo, mas você continua tentando, de uma certa forma, administrar a situação. Toma cuidado. Toma cuidado. Nessas áreas, são áreas emergenciais, tem que sair dela.
tem que sair dela. Porque homem forte, irmão, não é quem brinca com a tentação e pensa assim, nunca vou cair. Na verdade, homem que é forte é aquele que ama tanto a Deus, forjado em amor, que ama tanto a Deus, que ele não negocia com o pecado, porque ele ama tanto a Deus. Aleluia. Vamos dar sequência aqui. A terceira ferramenta que nós encontramos aqui nessa manhã é a bigorna. A bigorna é muito pesada. Alguém tem bigorna? Carlos? Tem? Não, né? Pastor tem bigorna. Tem também? Bigorna? Bigorna, ela tem de vários tamanhos. Mas como é metal, e é um metal mais sólido, ele é muito duro, muito pesado. E a bigorna, ela nos ensina um princípio muito forte aqui: permanecer. Geralmente você não tira a bigorna para ficar levando ela para um lado e para o outro. Você deixa ela fixa lá, porque ela é difícil de manusear, e ela permanece ali. Eu quero falar sobre permanecer. Ela permanece ali, e ela é estrutura forte dentro dessa oficina. Ela está ali. Interessante que existem momentos na nossa vida que nos mostra realmente se há maturidade em nós espiritual, né? E uma das questões que realmente nos faz entender que nós somos maduros espiritualmente é quando a gente permanece. Porque a dificuldade nesse tempo é ter pessoas leais. As pessoas estão abandonando, as pessoas estão deixando de ser leais, e como isso é terrível. Pessoas que não podem mais confiar, pessoas que não mais permanecem. E nós homens precisamos ter aqui, uma equipe de homens fortes e leais, que permanecem, que estão lado a lado do seu líder, do seu pastor, da sua igreja, que estão realmente convictos, aleluia. Porque essa geração que nós estamos vivendo, vocês têm visto, por causa desses ataques que estão vindo, é uma geração, irmãos, que abandona fácil demais as coisas. É uma geração que descarta rápido demais as coisas. Olha o índice de casamento que está tendo aí, de separação de casamento que está tendo aí. Por que está se tornando agora descartável? Não deu certo, não vou nem tentar. Descarta. Nem luta para fazer as coisas darem certo. E aí vai se descartando. Mas aqui nós vemos, irmãos, que essa bigorna aqui, ela é realmente ao contrário de tudo isso que o mundo está tentando impor, ser descartável. Nós estamos falando algo que está permanecendo, é algo que realmente precisa estar na nossa vida. Glória a Deus. Então você precisa o quê? Quem é casado, mantenha seu casamento, permaneça com o seu casamento. Para você que está aqui, quer casar, lembre-se disso. Amém, que você ore a Deus, pedindo a Deus alguém que realmente você vai permanecer com ela. Amém, para ser um grande instrumento de bênção esse casamento. Permaneça na igreja onde você está. Tem gente que está descartando até a igreja. Não gosto mais desse pastor, vou para ali. Não gosto mais disso, vou para ali. E fica desse jeito, não tem compromisso, não tem responsabilidade, não está servindo, não tem ministério ali na sua vida, porque está baseando a sua vida nisso, no descartável. Não deu certo, tchau, vou embora. Não, nós precisamos de homens nesse tempo que permanecem. Homens realmente, irmãos, que aprendem infidelidade. Quando nós olhamos a vida de Jó, nós encontramos aqui: Jó, ele vai perder seus bens, Jó, ele vai perder os seus filhos, Jó, ele vai perder a saúde dele, Jó, ele vai ser incompreendido pela esposa dele. Mas interessante nós observarmos que Jó, lá no capítulo 31, capítulo 13, ele fala assim, olha, versículo 15: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. 13:15. Diz uma versão da palavra de Deus: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Olha só, ou seja, Deus, eu permaneço contigo até morrendo.
Deus, eu permaneço com o Senhor. Deus, eu quero ser fiel a Ti. O mundo desabou sobre mim, a pressão veio, a forja veio, mas a Tua tenaz me tira dessa provação. E mesmo que não me tire, eu permaneço em Ti. Ainda que o Senhor me mate, eu vou continuar Te esperando. Então permaneça em Deus. A bigorna é para nós termos o quê? O local onde tem alguém que permanece ali. Aleluia, glória a Deus. Existem momentos, irmãos, que a gente não vai compreender o que Deus está fazendo em nós, mas a gente precisa continuar confiando nele. Jó talvez não entendia, e de fato não entendia, mas lá na frente ele compreendeu. Mas no início das dificuldades ele não entendia. Então continua sendo aquele que é fiel, aquele que permanece. Essa bigorna também representa Deus para nós, porque ela é o que é a estrutura forte, a base forte, onde o metal que somos nós está lá em cima dela, apoiada nela. E pensa o que é um homem sem Deus. É uma tragédia. É uma tragédia. Vamos lá para a quarta ferramenta aqui. Um martelo. Vamos falar do martelo. Irmãos, o martelo, ele não vai fazer carinho, né, no ferro. Não vai. O martelo não vai fazer carinho no ferro. Amém? Você quer carinho aqui nessa manhã? Não. O martelo não vai fazer carinho em nós, não. O martelo ele vai vir para quebrar mesmo, para modelar mesmo. Ele vai confrontar a forma que nós estávamos, porque nós estávamos sem forma, e o martelo vai vir para começar a dar forma. Ele vai começar a bater em nós. Muitas vezes, homens, o que nós queremos é o carinho, né? É o que é macio, mas isso aí muitas vezes não vai forjar nós, não. Muitas vezes não vai forjar nós. Porque imagina só se ele pegasse um martelo de borracha, aquele martelo que a gente usa para colocar cerâmica, e começar a bater no ferro. Vai resolver alguma coisa? Vai modelar o ferro alguma coisa? Não vai modelar. Tem que ser o quê? Ferro com ferro. É pancada mesmo. É pancada. E muitas vezes a gente tem que receber umas pancadas para a gente acordar para a vida, para a realidade. Porque senão a gente vai seguir na nossa vida conformado. Nós vamos seguir a nossa vida achando que tem que ser assim mesmo. Então tem situações, irmãos, que é necessário confronto. Tem que ser confrontado. Tem que ser confrontado. Porque se a gente deixar, irmão, vai levar a vida na maciota, se escorregando para lá e para cá, e não se posiciona, e não reage. E aí a família vai indo de mal a pior, a situação vai se apertando, e está lá aquele homem que deveria se posicionar, aquele homem que deveria governar a situação, lá na frouxidão, lá pensando que a vida seria fácil. Não, tem que receber martelada, acordar para a vida e falar: calma aí, molda Deus para mim ser melhor. Eu quero governar o meu lar, eu quero governar a minha família, eu quero me governar mesmo, Senhor Deus, e eu quero sair dessa situação. Porque senão, se ficar nessa moleza, só vai por água abaixo. Aos adolescentes, os jovens que aqui estão, nós precisamos realmente ser homens de verdade. O mundo está trabalhando contra vocês, para vocês serem frouxos, para vocês serem moles, para vocês só quererem as coisas que são macias. Mas nós precisamos se portar como um homem. Por isso que vocês estão aqui, porque nós queremos que vocês estejam aprendendo com homens de verdade, para vocês verem que a vida realmente não é fácil, mas Deus nos deixou a oportunidade de nós sermos moldados por Ele, e é isso que nós precisamos. Louvado seja Deus. Então nós percebemos, irmãos, que muitas vezes uma das barreiras, irmãos, que impede Deus de agir na nossa vida, é exatamente o orgulho, e o orgulho é um dos princípios que derrubou, inclusive, o inimigo. Então o orgulho é aquele que fica dizendo assim: eu sei o que eu estou fazendo da minha vida, vai nessa, eu consigo sozinho. Toma cuidado com essas frases que saem da sua boca. Não preciso de ninguém aqui para me corrigir, não. Toma cuidado com isso. E Deus, irmãos, Ele vai trabalhar onde dá espaço para Ele. Mas se não dá espaço, Ele precisa martelar. Martela, 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 para que haja o quê? O entendimento, a compreensão das coisas. Provérbios, lá no capítulo 27,
Vamos ler esse Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Então nós estamos numa oficina. Forja, tenaz, bigorna, martelo. Vamos lá, Provérbios 27, 17. Obrigado, Paulo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha só, o ferro é com ferro. Martelo, ferro, e ferro está sendo moldado pelo ferro. Mas interessante observar que assim como o ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Olha, como nós precisamos ter amigos. Porque o amigo homem, ele é diferente do amigo de mulher. Ou mulher amiga de amiga, né? As mulheres com mulheres. Porque olha só, geralmente quando o homem é amigo um do outro mesmo, de verdade, ele afia o outro. Ele chega pro outro, na cara dele e fala assim: tu tá errado, cara. Tu tá errado. Do jeito que você está fazendo lá com a sua mulher, está errado. Do jeito que você está agindo, está errado. O homem, quando é amigo, ele fala. Por quê? Porque ele se afia um com o outro. E o outro ouve. E o outro se atenta. Por isso que a Bíblia está falando sobre isso. Mulher é diferente. A amizade de mulher é complicado. Mulher com mulher, você vê tanto problema que às vezes dá. Elas é rival entre elas mesmas. Mas o homem é diferente. O homem é diferente. O homem fala com o outro e ele fala na sinceridade, e o outro aguenta a pancada e fala: é mesmo, né? É mesmo, eu vou corrigir esse negócio. É verdade ou não é? É assim. Ó, Davi era um guerreiro, não é verdade? Guerreiro, desde pequeno ali ele demonstrou essa coragem, essa determinação. Davi mata Golias, foi um grande desafio ali. Ele não teve medo daquilo ali, ele sabia que Deus estava com ele. Davi, ele vai ser ungido rei, tudo isso. Mas observa no texto da palavra de Deus, que mesmo diante de tudo aquilo lá em 1 Samuel, nós encontramos lá o que? Davi no capítulo 23, nós encontramos Davi e Jonatas. 1 Samuel capítulo 23, versículo 16. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em aleluias. Nós precisamos ser esses amigos, esses irmãos, esses heróis da fé de verdade, que chega para o outro, fala a verdade na cara dele e não tem medo não. Vai falar: olha, realmente tu está fazendo algo que é errado. Né? Davi estava lá, ó, cabisbaixo, estava abatido, estava triste pela situação. Mas chega lá Jonas e fala assim: ó, vamos estar junto aqui. E aí Jonas fortaleceu ele o quê? Fortaleceu ele com aquela conversa, fortaleceu ele em Deus. Tem situações que o amigo vai falar cara a cara: tu está errado. Tem situações que o amigo vai falar cara a cara: estamos juntos aqui, vamos orar, vamos ficar aqui na oração, vamos vencer essa batalha aí na sua vida. Isso aí é um momento que você está passando. Nós precisamos ser esse amigo um do outro, que estamos juntos nessa batalha. E como isso é importante. E homens que realmente são fortes, eles precisam um do outro. Quer deixar um homem isolado, ele está correndo o risco de ser alvejado. Temos que estar juntos, temos que andar juntos, temos que ser sinceros um com outros, temos que ser leais um com o outro. Numa guerra, não deixa o outro para trás. Numa guerra, pega junto, leva, carrega, põe nas costas. Isso é lealdade. Isso realmente é a vontade de Deus na nossa vida. E os amigos, queira ou não, irmãos, são aqueles que sabem as verdadeiras batalhas que você está passando. É seus amigos. Você fala com ele: fala, ixi, lá no serviço o negócio está ficando difícil, estão querendo me demitir. É exatamente um amigo que está ouvindo você ali. E é esse amigo que vai também te confrontar. E é realmente esse amigo que vai te dar, às vezes, conselhos. Ou vai falar para você: olha, conversa com seu líder, conversa com seu pastor, resolve esse problema, não deixa desse jeito que está não, vamos mudar a sua vida. Então nós temos que lembrar disso. O isolamento não é força não, irmãos, não é força. E o mundo está fazendo isso com os homens. Observa só, muitos homens já estão ficando trancados em quartos, isolados. Não querem mais conversar, não querem mais falar nada. Isso não é força. Às vezes isso é até orgulho. Fala: não preciso de ajuda de ninguém. Toma cuidado com isso. Disfarçado às vezes de independência, né? Eu sou independente com meus problemas, eu resolvo eles. Toma cuidado.
Agora, a quinta ferramenta que nós encontramos nessa oficina, onde Deus está trabalhando conosco, nós somos o metal e Deus está falando com a nossa vida, é exatamente a talhadeira, irmãos. Talhadeira. A talhadeira, irmãos, é para cortar, para tirar aquilo que não vai usar mais. Não vai usar mais. Se usa na madeira, mas aqui nós estamos falando do ferro. Irmãos, há coisas que Deus não quer melhorar. Deus não quer melhorar, Deus quer tirar. Tirar. Tem coisas que Deus não quer melhorar na sua vida, Deus quer tirar. E a talhadeira é para isso, é para tirar mesmo, é remover. A Bíblia nos diz, irmãos, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 31. A palavra de Deus diz assim: olha, livre-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Olha só, qual é a vontade de Deus aqui? Tirar, eliminar isso, livre-se, tira isso, tira a amargura, tira a ira, tira a cólica, diz uma outra versão da palavra de Deus, tira o tumulto, tira a blasfêmia, tira o que é mal, tira a malícia, arranca isso. Essa é a vontade de Deus. Infelizmente existem homens que às vezes estão carregando há anos na sua vida problemas relacionados aqui dentro, ó. Ressentimento às vezes que teve com o pai, ressentimento que teve às vezes até com a esposa, com alguém, com a mãe, mágoas que estão aqui, ó, alojadas dentro de nós, coisas que marcaram a nossa vida de uma forma negativa, vícios, e está aqui, ó, às vezes ferida lá da infância, mas que reflete em você até hoje, infelizmente, aqueles pecados não confessados. E aí nós vamos tentando levar a nossa vida e a gente vai vendo que as coisas não vão fluindo da maneira que deveria fluir. E quando a gente olha, nós estamos na oficina de Deus e Deus está falando assim: olha, eu preciso tirar isso aí de você, eu preciso remover isso aí de você, eu preciso tirar esse vício que está em você, eu preciso arrancar isso aí que está em você, eu preciso remover isso. Talvez situações, irmãos, que nós vivemos lá no passado com a nossa família, ressentimentos muitas vezes que está dentro do nosso coração, às vezes por pais, irmãos, que nunca disseram eu te amo, ou pais que nos abandonaram, ou situações que aconteceram na nossa vida, e às vezes a gente fica amargando isso até hoje, e às vezes a gente pega esse amargor da vida e começa a reverberar isso contra os nossos filhos, contra a nossa família, coisas mal resolvidas lá no passado, que até hoje nós estamos ainda aqui na nossa vida endurecida, nossa vida muitas vezes abalada com isso, e a gente fica reverberando isso aí novamente, fazendo isso novamente, falando: meu pai fazia assim comigo, eu vou fazer também, minha mãe fazia isso, eu vou fazer também. E a gente acha que aquilo que foi feito com nós, que nos machucou, que nos feriu, nós temos que replicar isso novamente. Mas muita coisa, irmãos, precisa ser mudada na nossa vida, Deus precisa tirar, porque nós somos forjados no amor, não na vingança, não no ódio, não na raiva. E o que estraga tantos casamentos, tantas amizades, não é isso? Questões mais mal resolvidas na nossa vida. Então, se eu não receber abraço do meu pai, eu vou fazer diferente, eu vou abraçar o meu filho, eu vou amar o meu filho, eu vou amar meus netos, eu vou amar a questão em minha volta. Se eu não recebi ali um afeto deles, eu não vou replicar isso novamente não, eu vou quebrar essa barreira, eu vou pegar a talhadeira, eu vou tirar isso agora da minha vida, eu vou remover, vou ser diferente. Se eu tive pais ausentes, eu vou ser um pai presente. Se eu tive uma vida do qual não foi das melhores, foi dura, foi difícil, foi machucando o meu coração, mas eu agora tenho a oportunidade de não permitir que tudo aquilo que eu fui ferido lá agora venha trazer à tona novamente. Não, eu vou remover isso, sabe? Porque muitas vezes a ferida que chegou até mim, nós quando não servimos a Deus, nós continuamos replicando ela. Certo dia, uma pessoa chegou para mim e falou: olha, nossa, como eu fui estúpido com aquela servidora, eu queria daquela forma, e ela fez conforme lá o documento, que tinha que ser daquela forma, e eu esbravejei, eu fiquei nervoso com ela, eu gritei com ela e tal. Passado muito tempo,
Ele encontrou aquela servidora novamente e falou: olha, você lembra aquela vez que eu te maltratei? Que eu falei um monte para você? Que eu não concordei? Que eu gritei? Ela falou assim: eu lembro. Então, eu vim pedir perdão. Aí ela falou: tudo bem, eu te perdoo. Ué, mas você ficou chateada comigo e tal? Ela pegou e falou bem assim, ó, e eu não me esqueço disso: isso diz muito respeito a quem é você e não a mim. Você é assim, mas eu não sou. Então tudo aquilo que você fez, gritou, esbravejou lá, não diz respeito a mim, diz respeito a quem você é. E para mim está tudo certo, eu não levei isso para o meu coração, por isso eu te perdoo. Em outras palavras, deu uma lição de moral nele e falou, em outras palavras: o problema não está em mim, o problema está em você. Não é sobre mim. O que eu fiz, né, dentro dos critérios que estabeleciam os documentos. Mas é sobre você, o seu estado de vida, né? O seu estado, o seu coração. E muitas coisas que acontecem, irmãos, não é sobre uma pessoa, é sobre quem você tem sido. É como você tem visto a sua vida. A Bíblia nos ensina em Colossenses, lá no capítulo 3, versículo 21, irmãos: pais, não irritei vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Nós sabemos, irmãos, que os nossos filhos são uma grande bênção de Deus. Nós temos que zelar por eles. Nós precisamos zelar por eles. Amém? Então seja uma bênção para os seus filhos. Seja um canal de bênção para eles. E a correção faz parte do amor também. E muitas vezes você vai ter que corrigir, porque você está forjando seus filhos. Seus filhos. Glória a Deus por isso. Pode dizer graças a Deus? Irmãos, vamos seguir aqui por causa do nosso tempo. Vamos lá. A sexta ferramenta que nós encontramos aqui é o punção. Interessante que todos os homens, eles deixam alguma marca. Eu creio que cada um de nós aqui, os nossos pais deixaram alguma marca em nós. Talvez marcas negativas, como nós falamos, mas eu creio que também marcas positivas. Você não esquece. E se ele partiu, você talvez chorou lá naquele dia, no sepultamento, lembrando: nossa, como meu pai me ajudou, como meu pai foi uma bênção para mim, como meu pai me forjou, como meu pai trabalhou em mim. Ou seja, é o pulsão, é o que deixa uma marca, é o que registra naquela ferragem ali que tem uma marca, que registra naquela ferragem ali que tem ali um sinal, uma identidade. Quantas vezes nossos pais deixaram uma identidade em nós, uma marca em nós, e nós, homens, precisamos deixar as nossas marcas. E eu pergunto nessa manhã: que marca que nós estamos deixando para essa geração? Que marca nós vamos deixar para os nossos filhos? Que marca nós vamos deixar para a igreja do Senhor? Quais são as marcas que nós vamos deixar? De alguém que só deu trabalho? De alguém que só trouxe frustração? Ou de alguém que pode olhar para trás e falar assim: como esse irmão, como esse herói da fé, ele era valente, era determinado, como ele era ousado, como ele reagia, como ele fazia, como ele grandemente fez a obra de Deus. É exatamente isso que faz a diferença na nossa vida. Então, que marca você está deixando na sua vida? Interessante que Deuteronômio capítulo 6, lá no versículo 6, versículo 7, diz para nós instruirmos as nossas crianças, os nossos filhos. E a Bíblia diz assim: olha, sentado em casa, tem que estar instruindo o filho, a filha, andando pelo caminho, ensinando, deixando marcas, ao deitar, deixando marcas, ao levantar, deixando marcas. E isso, irmãos, é o que nós precisamos fazer nesse tempo. Eu tenho que marcar os meus filhos, eu tenho que deixar as marcas nele. Ele saber: aí tem um pai de verdade, aí tem um pai que realmente se importa comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, isso vai exigir algo que o dinheiro não vai poder comprar. Vai exigir de nós o quê? Presença. Presença. E é uma escassez hoje de presença. Porque quantas vezes nós estamos preocupados, né, em trabalhar, e isso é bíblico, isso não é mal. Prover a nossa casa é responsabilidade nossa, com certeza. Mas assim, a provisão, ela não vai substituir a presença do pai na sua casa. E aos que irão casar,
A presença sua na sua família é importante. Porque se meus filhos, eles vão poder ter uma boa escola, porque você vai trabalhar, você vai lutar, vão poder ter a sua roupinha, vão poder ter o seu calçado, eles vão poder ter a sua comida, né? Café da manhã, o almoço, uma janta ali pelo menos, eles vão poder ter presentes, eu posso levar os presentes para eles, e ainda assim, eles sentirem falta de mim, e ainda assim eles sentirem falta de mim. E aí nós precisamos olhar para nós e pensar assim: quando os meus filhos se lembrarem de mim, eles vão lembrar de quê? Ah, meu pai sempre trabalhava, né? Ah, meu pai, de vez em quando ele ia para a igreja. Ah, o meu pai, às vezes ele orava. Será que eles vão lembrar das nossas ausências? Será que os nossos filhos, eles vão lembrar da raiva que a gente chegava em casa e ele se tremiam de medo quando já ouviu o barulho do carro, da moto, seja o que for, da bicicleta? Será que é isso que nós vamos ter de lembrança dele, das nossas cobranças excessivas, sem ao menos fazer a nossa parte? Ou será que eles vão poder se lembrar de nós e olhar para a nossa vida e falar: nossa, como meu pai orava, como meu pai podia sentar naquela mesa e ler aquela Bíblia que eu tenho até hoje, como ele me levava no colo, me abraçava, como meu pai conversava comigo, como meu pai me levava com tanto ânimo para a igreja, dizendo: filho, vamos para o melhor lugar para adorar a Deus. O que nós vamos deixar de marcas para essa geração, para os nossos filhos, para as nossas crianças? Que venhamos ser o exemplo que eles precisam nesse tempo, que eles possam olhar Cristo em nós e saber, irmãos, que da mesma maneira que nós temos um Deus que é presente na nossa vida, eles possam ter um pai, um herói da fé presente na vida deles. Porque o fato, irmãos, que seus filhos, eles realmente precisam do pão que você precisa colocar na mesa deles, mas eles precisam, irmãos, de um pai que se assente na mesa junto com eles, um pai presente com eles. E aí nós precisamos, irmãos, exatamente entender que é o pulsão que nós temos hoje. Nós precisamos marcar os nossos filhos, marcar a nossa geração, marcar as nossas crianças, para que eles entendam que existe um Deus verdadeiro e poderoso, e eles possam ver Deus através de nós, através da nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Vamos aqui para a sétima ferramenta, irmãos. Vamos para o bloco de estampagem. Esse bloco, então, ele vai dar forma àquilo que é necessário dar forma, a peças, a objetos. Então ele está aí para dar o quê? Uma identidade para nós, uma forma para nós. E quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, irmãos, nós observamos que nos últimos tempos nós vamos encontrar realmente um mundo que ele vai tentar modelar as pessoas. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, não vos moldeis a este mundo. Então o mundo, ele está tentando moldar, irmãos, dentro do conceito errado deles, os homens também desse tempo. E aí você vê que isso tem acontecido muito forte através dos influenciadores na internet, tentando modelar os jovens, adolescentes, crianças. E você vê que algumas coisas viralizam aí, né? Infelizmente, né? Fama áurea, 6-7, né? Está aí na alta. Olha o nível que está aí na situação de decadência moral e espiritual. E eles estão modelando eles. E eles estão seguindo isso. Então nós temos um papel importante. Amém? Um papel importante. Nós precisamos agora, irmãos, ser estes que vão ser moldados, amém, por Jesus Cristo. Moldados por Jesus Cristo. Então nós precisamos estar na forma de Deus, no molde de Deus, aleluia. E nós sabemos que o modelo que nós temos é Jesus. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, nos diz assim, olha, para os maridos: maridos, cada um de vós amai a sua esposa,
assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Observa aqui, Cristo amou, glória a Deus por isso. Cristo serviu, Cristo aqui protegeu, e nos protege até hoje, claro. Cristo sacrificou-se, Jesus Cristo aqui se entregou por nós, pela igreja do Senhor, glória a Deus por isso. E a liderança de Jesus aqui, irmãos, não se diz respeito assim, quem é que manda aí? Não é isso. A liderança de Jesus aqui é serviço. Em outras palavras, é quem está disposto a servir. Porque quem serve se encaixa na forma de Deus, no molde de Deus. A Bíblia nos diz lá em Marcos capítulo 10, irmãos, no versículo 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então o modelo, irmãos, de Deus para a nossa vida é servir. E quantas vezes nós não queremos estar nesse modelo de serviço de Deus? Nós queremos ser o nosso próprio modelo. Nós precisamos, irmãos, ser um modelo igual ao de Cristo. E o modelo de Cristo se resume em sacrifício, se resume em serviço, se resume em entrega-se. E quantos de nós não estamos realizando isso? Porque nós não estamos no modelo de Deus. Se precisa servir, a gente foge. Se precisa fazer, a gente não faz. Se precisa sacrificar, ninguém quer sacrificar mais. Se precisa se entregar, ninguém se entrega mais. E assim vai indo. Nós buscamos os nossos próprios interesses, esquecemos das coisas espirituais. Deus fica em segundo, terceiro, quarto plano. E aquilo que é essencial, que deveríamos fazer, que é o modelo de Deus para nós, nós não fazemos. E eu pergunto, que igreja nós teremos daqui uns anos? Se nós que estamos aqui não reagimos nesse tempo e falar, pode contar comigo, eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou estar lá. Se nós não reagimos agora e entendemos, irmãos, que precisamos estar no modelo de Deus, e o modelo de Deus é servir com amor, porque o amor já está se esfriando. E se nós, irmãos, não reagimos para que a obra de Deus, irmãos, possa avançar através do nosso serviço, do nosso sacrifício, da nossa entrega, que igreja nós vamos ter amanhã para os nossos filhos? Se os mais novos não querem ir mais para o ministério, se os mais novos não querem mais se esforçar como a geração anterior se esforçou, que igreja vamos ter para os nossos filhos? Que igreja nós seremos? Deus está nos chamando nesse tempo, irmãos, para que nós venhamos dizer, Deus, pode me moldar, eu quero estar no teu modelo, no modelo do serviço, do sacrifício, da entrega, para fazer a tua vontade. Pode ser glória a Deus? Vamos lá, amém, vamos adiantar aqui, 8ª ferramenta aí, o torno da bancada. Vamos para o torno, está aí o torno. Então o torno, irmãos, ele segura firmemente aquele ferro, aquela peça que está sendo trabalhada ali. Eu vou falar um pouco aqui sobre domínio próprio. Quando ali o todo aperta e trava, nós vamos ver que isso tem relação com domínio próprio. Porque olha só, no livro de Provérbios aqui, capítulo 16, versículo 32, Provérbios 16, 32. Melhor o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Amém? Então o homem de Deus, ele também precisa, irmãos, aprender a conter a si mesmo. E o torno, ele trava a gente ali, né? Ele trava, e ali fica imobilizado, para poder trabalhar sobre ele. Ou seja, quando a gente fala domínio próprio, é redefinir as nossas forças, sabe? Porque às vezes a gente quer agir da nossa maneira, mas quando a gente está preso ali, travado, quem vai moldar nós é Deus, né, na nossa vida. Então a gente vai ficar ali, preso naquilo ali, e vai ser moldado daquela forma que Deus quer. Você pode ser assim, um excelente administrador na sua vida, um excelente funcionário, empregado, onde você estiver. Você pode ser assim, uma pessoa com uma força física mesmo, muito forte. Você pode ser muito bom em várias áreas, respeitado onde você passa,
mas ainda assim, nós homens somos muitas vezes incapazes de se controlar. Às vezes nós não controlamos a nossa língua, às vezes nós não controlamos a nossa ira, às vezes nós não controlamos os nossos olhos, às vezes nós não controlamos os nossos ouvidos, às vezes nós não controlamos os nossos desejos. Quantas vezes nós não conseguimos controlar os nossos gastos, as nossas despesas, não conseguimos às vezes controlar o celular, não conseguimos controlar às vezes os impulsos que vêm até nós. Lembra de Sansão? Sansão, irmãos, venceu um leão forte, tinha força. Sansão venceu o exército. Você vê no episódio lá, ele sai carregando os portões de Gaza. Olha a força que ele tinha, arrancar os portões da cidade. Mas ele teve dificuldade, irmão, de governar seus próprios desejos. O que adianta eu ser forte, valentão, mas eu não consigo controlar os meus impulsos, eu não consigo governar os meus desejos, eu não consigo governar, irmãos, os meus desejos e anseios. Ele tinha força ali para vencer os homens, mas ele não tinha, irmãos, domínio próprio. Ele não tinha como governar a sua própria vida, e ele caiu naquela situação com Dalila. Nós temos que ter muito cuidado. Precisamos alcançar esse domínio próprio. Paulo falando a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo orienta a Timóteo, dizendo a ele assim, olha, 2 Timóteo, né? 1:7. Portanto, Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Dizendo para Timóteo, um jovem. Quando nós vamos estudar profundo aqui, nós vamos ver várias verdades. Mas observa aqui, o que eu tenho que olhar para mim nessa manhã? Quem é que está governando minha vida? Quem é que está governando os meus desejos? Quem é que está governando os meus olhos? Quem está governando? Se não tem domínio próprio, a gente está perdido. E por isso que é importante aqui o torno. Porque o torno é o que Deus usa, falando assim, olha, você precisa ter domínio próprio. Você precisa estar aqui centrado. Você precisa estar aqui, ó, sem dar evasão aos anseios carnais, às vontades da carne. Você precisa estar aqui firme. Amém? Vamos para a 9ª ferramenta. Vamos lá. Qual o nosso tempo? Vamos lá para as limas. Quem usa limas até hoje aí? Ok. Interessante como Deus trabalha em nós. Nós estamos falando da oficina aqui de Deus, né? Então Deus trabalha, irmãos, em nosso caráter. E quando entra essas limas aqui, irmãos, nós vamos ver que Deus, Ele vai realmente agora trabalhar em nós, onde há aquelas arestas, aquelas imperfeições, para deixar a peça exatamente como deve ser. E nem todo o trabalho de Deus, às vezes vai acontecer em grandes crises lá na forja. Às vezes existem detalhes que precisam ser trabalhados em nós. Não são situações muito grandes, mas podem ser prejudiciais. Por exemplo, se nós fizermos uma peça, e essa peça por um carro, ela tem que ser exatamente aquele tamanho. Se tiver arestas, ela não vai se encaixar perfeitamente. É verdade ou não é? Você vai ter que começar a lixar ela ali, para ver onde é que está agarrando, para que ela entre perfeitamente. Porque se ela não se encaixar perfeitamente, não vai funcionar. Então Deus, Ele vai trabalhar em nós, no nosso dia a dia, com pequenas situações que às vezes vai acontecendo, alguma dificuldade que tem na nossa vida, e Deus vai trabalhando. Aos homens, chegando na igreja, às vezes, de uma maneira que precisa ser trabalhado por Deus, e Deus vai fazendo o quê? O trabalhar com as suas arestas ali, vai pegando ali, ó, as limas e vai tirando.
Às vezes era grosso, chegava dentro de casa, gritava, esbravejava e queria tudo do seu jeito. E Deus vai, calma aí, não é bem assim. Às vezes tratava a esposa com ignorância, né, com estupidez. Deus vai atrapalhando, Deus vai ali, ó, movendo, né? Às vezes chegava nervoso, descontava tudo na família, nos filhos. Deus vai trabalhando, mas por quê? Nós vamos ouvindo a voz de Deus, vamos se alimentando, e por isso que hoje vai ter mais, porque nós vamos estar ouvindo a Deus, e Deus vai trabalhando na nossa vida. Saía, não era da igreja, era um bar, bebendo, gastando dinheiro todo, apostando, chegava em casa sem R$1, e Deus vai trabalhando, Deus vai administrando a nossa vida, vai organizando ela, e assim nós vemos que Deus trabalha na nossa vida. E quantos de nós chegamos assim na igreja? Quem nos vê hoje fala, não, ele não era assim não. Me lembro pastor Vanderlei, não está aí, né? Mas pastor Vanderlei, eu era pequeno, eu nem queria chegar perto dele, né, pastor Glória? Que o homem era nervoso, era bravo. Agora, quem olha o pastor Vanderlei hoje? Fala, não era nervoso não. Estou falando, era, não é? E assim Deus vai trabalhando em cada um de nós na nossa vida, amém? Glória a Deus por isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida, e tem que deixar Deus ir trabalhando em nós. E quando Deus vai trabalhando em nós, é quando? Ouvindo a palavra de Deus, falando, eu preciso mudar isso aqui na minha vida, eu preciso mudar essa área aqui. Graças a Deus por isso. E quando Deus vai fazendo isso, Deus vai modelando nós para estarmos perfeitos na vontade dEle, amém? Essa é a vontade de Deus. Mas uma pergunta é, quem sou eu quando ninguém está me vendo, né? Quando eu não estou na igreja, estou lá com a minha família, quem sou eu? Isso diz muito respeito ao nosso caráter, né? Quem sou eu quando ninguém está me vendo, lá no quarto onde eu estou, no trabalho onde eu estou? Tome cuidado. 10ª ferramenta para nós concluirmos aqui nessa manhã, amém? Vamos falar aí do tanque de têmpera, amém? E aí nós vamos finalizar essa peça que Deus veio trabalhando agora nessa manhã, e vai trabalhar ainda mais, eu creio. Depois de passar por todo esse processo aí do fogo, dos golpes, né? Vai ter mais golpe, tá? Só começou os golpes, tá? Vai ter mais golpes. Dos ajustes que Deus precisa fazer, chega o momento da têmpera, que é o que? Exatamente agora, que vai consolidar aquele processo final ali daquela peça, né? Espiritualmente falando isso, irmãos, tem muita relação com a nossa vida. Não basta a gente começar bem, né? Tem que saber como é que a gente vai terminar a nossa vida. E eu tenho me preocupado muito com isso. Porque às vezes a gente começa, vai sendo aperfeiçoado por Deus e tudo, e depois a gente vai esfriando. Ué, mas tinha que ir crescendo, avançando, sendo melhores. Observa isso. Então, a Bíblia já nos fala isso. É importante, é como nós vamos terminar a situação. Então, se você, ao invés de estar alavancando, você está declinando, uai, mas ao invés de você ir para cima, você está descendo na sua vida espiritual, já tem alguma coisa errada. Ao invés de você estar avançando e sendo melhor, tu está definhando, o que está acontecendo? Precisa de um ajuste de Deus aí, amém? Então aí, irmãos, existe uma enorme diferença. Por exemplo, lá de Davi, Ziklag, quando ele chorou e Deus fortaleceu ele, ele foi atrás dos inimigos lá, alcançou a sua família, seus filhos, amém, junto com seus valentes ali, parte deles. Mas existe uma grande diferença de Davi lá no terraço do palácio dele, quando ele não foi para a guerra. Davi, ele estava vivendo auges na presença de Deus, mas Davi depois ele começa a ir para um caminho de queda. Ou seja, a hora que era o momento mais importante do tanque de têmpera, ou seja, vamos formar aqui um Davi do qual vem em ascensão, Davi começa agora a ir ao declínio. Irmãos, tomem cuidado com a sua vida, não abaixe a sua guarda, fica firme em Deus, fica firme em Deus, porque enquanto Davi, ele deixou de exercer aquilo que ele deveria exercer, isso diz muito sobre serviço, foi onde ele foi decair. Era para ele estar servindo, era para ele estar na guerra, era para ele estar servindo, e ele vai o quê? Fala, vou ficar por aqui mesmo. Isso fala sobre comodismo, isso fala sobre alguns princípios aqui que levaram ele a essa queda.
Porque se a gente for observar, ele fica no palácio, ele vai ver aquela mulher lá tomando banho, ele vai desejar aquela mulher. A Bíblia fala que ele vai até investigar quem é essa mulher. Olha só como ele estava. Depois ele vai mandar buscar a mulher lá. Busca a mulher, ele vai adulterar com ela, vai engravidar aquela mulher, e depois ele vai tentar esconder. Ele foi só decaindo. Quando era para estar aqui, ó, para sair já a ferramenta pronta nas mãos de Deus, ele... Mas por quê? Porque ele não estava servindo onde ele deveria servir. Toma cuidado, irmão, irmã. Você deveria estar numa posição e não está diante de Deus. Você deveria estar sendo governado por Deus e não está sendo governado. Você deveria estar, irmãos, exatamente executando o que Deus tinha para executar na sua vida, e às vezes você não está fazendo. Mas você está dando lugar para outras coisas. Toma cuidado com isso. Amém? Voltando lá ao texto na palavra de Deus, 1 Coríntios, eu já vou concluir. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Foi o versículo que nós iniciamos. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, versículo 14. Vou ler aqui em outra versão. Diz assim, ó, vigiai. Interessante, começa falando como? Vigiai. Vigiai, tome cuidado, vigiai. Permanecei firmes na fé. Aleluia. Sede fortes, né? Portai-vos de forma varonil, sede fortes, contudo fazei tudo com amor. É o ensinamento que nós temos aqui. Amém? Grandes mestres na fabricação da espada é Adak Shideifumi. Ele usa um método que vem sendo aperfeiçoado. Mas vamos falar com Deus, irmãos, e pedir ao Senhor para que Deus trabalhe em nós agora. Eu não sei qual a área de fragilidade na sua vida, mas lembre-se que eu tinha falado, o tema é forjado em amor, mas usei um subtítulo dizendo assim, ó, o chamado de Deus aos homens desse tempo. É um chamado de Deus isso aqui. A gente precisa passar por isso aqui. Amém? E talvez alguma área dessa vida aqui sua não está legal. Alguma área da sua vida você está deixando a desejar. E talvez você já perdeu o foco e a direção de Deus. Talvez já não é o Espírito de Deus mais que governa a sua vida. São seus desejos, seus impulsos. Mas nessa manhã a oportunidade de você refletir à luz da palavra de Deus, fala: Deus, eu preciso ser moldado pelo Senhor, eu preciso melhorar, meu Deus. Tantas áreas aqui que foram faladas, meu Pai, e eu estou vacilando em várias delas. Que você clame a Deus, fale com Deus, que o Senhor está aqui para te ouvir, amém? Vamos fechar os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça. Senhor nosso Deus, na Tua presença nós podemos estar aqui nessa manhã, Deus, tão maravilhosa, para ouvir a Tua palavra, Pai. E muito do que nós temos ouvido aqui, Senhor Jesus, ela é, Senhor Deus, para nos ajudar na nossa vida, corrigir, meu Pai, a nossa vida. Muitas delas falam diretamente, Senhor Deus, das dificuldades dos homens, Senhor Deus, da sua lida diária, dos seus dilemas, meu Pai. E nós não queremos, Senhor Deus, continuar da mesma maneira, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da geração de homens desse tempo, meu Pai. Tem compaixão, Senhor Jesus, da forma que vivemos, da maneira que se portamos diante de Ti, meu Deus. Não nos deixe estar longe da Tua presença, Deus. Não nos deixe, Senhor Jesus, estar vivendo uma vida, meu Pai, longe do Teu plano, do Teu propósito, meu Deus, da Tua vontade. Mas atraia, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Jesus, homens, meu Pai, com coração de verdade, Senhor Jesus, com coração voluntário, Senhor Deus, com coração sedento de Ti.
possam ser maleáveis, meu Deus, possam ser corações, meu Pai, que anseiam por Ti, corações, meu Deus, que se rendam a Ti, corações, meu Deus, que amem ao Senhor, que amem a Tua palavra, que amem, Senhor Deus, as suas famílias, que amem, Senhor Deus, a igreja do Senhor nesse tempo, meu Pai. Abençoa cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, Deus, graças te damos em nome de Jesus.